no colinho do Brasil. Olá, boa noite, tudo bom, professor Heber? Olá, professora Laís, tudo bem? Professora Juliana, tudo prazer bom. tê-la conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Show de bola. E boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez do Grupo Conectadas, FETS e Faconex. Nós vamos fazer hoje um debate, né, aqui na nossa semana acadêmica e profissional, com o tema Construindo, Desconstruindo e Reconstruindo Paulo Freire. Um debate necessário para o século XXI. E vamos começar com a apresentação dos participantes aqui. Eu me chamo Laís Veríssimo, sou professora aqui da instituição e vou estar mediando esse processo dialético, né? Nós não vamos chamar de um debate, vamos chamar de um processo dialético. E com vocês, a nossa convidada, professora Juliana Rosner. Boa noite, professora. Enorme satisfação tê-la conosco. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Juliana Rosner. Estou atualmente secretária de Educação aqui no município de Vitória, mas sou mestre em ensino de humanidades, trabalho já na educação aí há 20 anos, né? E vai ser um prazer poder trocar um pouquinho em relação a Paulo Freire. Isso aí. Obrigada, professora. Professor Heber, se apresenta para a gente, por favor. Bom, primeiro, mais uma vez, dizer que é um prazer poder debater esse tema com a professora Juliana. E é um tema que eu já queria debater já tem um tempo, mas falta de oportunidades, né? E falar um pouco de mim. Eu sou formado em Teologia e Filosofia, tenho bacharelado em Teologia, bacharelado em Filosofia, fiz licenciatura em História, mestrado em História, ingressei no doutorado em História, não terminei, não concluí, e amo esse assunto, né? Eu gosto muito, porque eu sou professor da área de Filosofia da Educação, e estou no ensino superior há mais de 10 anos, educação à distância há mais de 6 anos. Hoje eu sou o diretor acadêmico da FETS, coordenador do curso de Pedagogia da FETS e coordenador do curso de Pedagogia da Faconect. FETS e Faconect são duas faculdades, tem mais outras, como a FACEDIC e outras, que compõem o grupo Conectadas, né? O grupo Conectadas é um grupo de cooperação de faculdades, e nós estamos juntos nesse projeto, né? Então, a live hoje está sendo transmitida tanto no YouTube da FETS, quanto no YouTube da faculdade Faconect, né? Se você é aluno da Faconect, você pode acessar o YouTube lá da Faconect ou da FETS, é a mesma live para as duas faculdades que a gente trabalha nessa parceria. E vamos que vamos, né? É um prazer, podemos falar sobre isso. Então, vamos lá. Nós vamos dividir o nosso breve bate-papo, né? A nossa dialética aqui em 3 blocos, tá? E aí, nesse primeiro bloco, nós vamos começar com 2 perguntas, que eu vou direcionar a primeira pergunta para a professora Juliana, e depois quero que o professor Heber também faça a sua contribuição. Então, professora Juliana, nesse primeiro bloco, nós vamos começar com Construindo Paulo Freire. Primeiro bloco, nós vamos construir, tá? E aí, professora Juliana, eu quero saber como que foi o processo de construção da sua experiência teórica e prática com os ensinamentos de Paulo Freire. Você pode falar aí um pouquinho para a gente? Bom, eu ainda conheci Paulo Freire na faculdade, né? Assim, a sua teoria, não tive a honra de conhecê-lo, mas toda a sua teoria e seus ensinamentos ainda na graduação de pedagogia. Me formei como pedagoga e ali eu comecei a me encantar com esses princípios, né? Do próprio pensamento, de acreditar que de fato a educação é transformadora, é libertadora e que o educador ele tem que ter um compromisso com isso, tem que ter todo esse comprometimento na justiça social, na libertação e nessa educação transformadora. Aí, na faculdade, me encantei, tivemos todos aqueles momentos de pesquisa, de leitura, e depois fui trabalhar na alfabetização, a princípio, aí, de crianças do primeiro aninho, né, na época, então, primeira série, que hoje corresponde ao 2º ano. Naquele momento, eu me afastei um pouco da teoria. A gente começa a estar voltado ali
para a mecânica do dia a dia, né? Com todas as concepções e desesperos e correrias daquele universo que você está convivendo. Logo depois, acho que uns 5, 6 anos depois, eu fui trabalhar com a educação de jovens e adultos. E aí eu me reencantei, tive a chance de me reconectar, né? E entender que o compromisso que Freire traz na sua teoria com todo o aluno ser crítico, né? Com esse sujeito ser um sujeito que interfere no mundo, da leitura da palavra, dessa leitura de mundo, que ela precede essa leitura da palavra, de toda essa visão que a educação ela não é neutra, que a gente está imerso numa sociedade, que a gente toma as decisões e que os estudantes precisam estar conscientes dessas decisões, eu comecei nesse momento, me encantar novamente e pesquisar e estudar mais. E aí a gente vai observando todo o movimento de, muitas vezes, uma incompreensão também com Paulo Freire. Então, a gente fez esse primeiro movimento e acho que construir ele a partir dessas bases mesmo. A base da escuta, a base da educação enquanto transformação, a base do ensino crítico, desse ensino que rompe bolha, que rompe paradigma, que conhece a partir do saber que está ali dado, e a partir daí eu não desgrudei mais, comecei a trazer para o que ele tanto nos ensinou, que é a praxis. Quando você consegue, então, juntar essa teoria com a prática. E aí eu gosto muito dele quando ele diz isso, que a teoria sem a prática, ela vira ativismo, né? E a teoria sem a prática vira verbalismo, e a prática sem a teoria vira ativismo. E é preciso que a gente encontre, então, nessa praxis, o motivo do nosso fazer. Ah, show de bola. E aí, ainda dentro desse primeiro bloco, eu vou fazer a outra pergunta, tá? E aí vou pedir a colaboração aí do professor Eber. Tá? Juliana, quais os princípios de Paulo Freire que mais se aplicam atualmente no seu trabalho como profissional da educação? Então, acho que falei um pouquinho desse passeio do que me encanta no Paulo Freire, né? Hoje eu tenho essa trajetória, como eu falei para vocês, hoje eu estou secretária de Educação, né, no município de Vitória, capital do Espírito Santo, mas eu tenho uma bagagem, em especial nos últimos anos, em escola de periferia. Trabalhei como diretora, trabalhei como pedagoga, como professora alfabetizadora, e foram nesses espaços que eu reacendi esse compromisso com a igualdade, que ele tanto falava, que é esse princípio do mais justo, de trabalhar para os mais pobres, de fato trabalhar para que esses oprimidos se libertem e possam intervir na sua realidade. Então, acho que hoje esses são os princípios que regem o meu trabalho. Muito do que eu vivi nas escolas da periferia e hoje atuando nesse combate, de que a gente precisa, sim, acreditar que a educação pode transformar e que a gente pode intervir. Não dá mais para a gente cruzar os braços e achar, essa criança não tem o capital cultural, essa criança não tem a base familiar, essa criança tem outras demandas. Essa criança é nossa, né? Seja essa criança, esse estudante, esse adulto, esse jovem, esse sujeito de direito que está na nossa escola, ele é um sujeito que é sob nossa responsabilidade. E o Paulo Freire fala disso, ele fala da nossa responsabilização, do quanto de você, né? Você é responsável por ali, não tem em cima do muro, não tem neutralidade, ele precisa desse espaço. Então é nessa perspectiva que hoje eu uso aí boa parte desses conceitos. Show de bola, show de bola. Excelentes ponderações, tá? E aí agora eu chamo o professor Eber, né, para poder fazer essa réplica, né, professor? E aí? Tá. Fala pra gente. Bom, falar de Paulo Freire é falar um pouco da minha história, né? Tá ouvindo, gente? Eu era técnico em eletrônica, trabalhava a gente vai responder qual? Trabalhava nas companhias siderúrgicas Tubarão, né? Antiga companhia siderúrgica, né? Que hoje é a ArcelorMittal. Eu era da área da eletrônica, né? Da tecnologia. E um dia eu decidi me mudar para São Paulo e fazer faculdade. Foi quando eu mudei para Campinas. E eu fui fazer, então, ali teologia, fiz bacharelado em teologia, depois, em São Paulo, eu fiz bacharelado em filosofia.
E eu era fascinado pela filosofia, né? Tanto que eu fiz o bacharelado. E assim, na filosofia eu me encantei com os escritos de Marx, de Engels, né? Eu era um ferrenho defensor aí do materialismo histórico, da proposta socialista. Só que eu nunca militei, né? Eu era mais me enquadrava numa categoria social, né, chamada progressista. Eu era um progressista, vamos dizer assim. E nessa época, a teologia da libertação, né, a gente fazia teologia em Campinas, ela estava em voga, estava muito forte, né, nas décadas de 90. E quando eu li Paulo Freire, aquilo se encaixou muito com a teologia da libertação, né? Eu tinha muito acesso às leituras de Leonardo Boff, a Rubem Alves. Aliás, Rubem Alves foi vizinho nosso, né, lá da nossa faculdade. De vez em quando a gente ia para a praça conversar com o Rubem, chamava ele de Rubão, né? O Rubão, né? E Rubão era um pastor, né? Ele era psicólogo, psicanalista, foi pastor, né? Depois ele saiu, né, do ministério pastoral. E é uma época que as comunidades eclesiais estavam muito em forte, né? Os movimentos sociais, né? Em Campinas era muito forte os movimentos sociais da teologia da libertação. E eu estava naquele auge, né, da década de 80, de 90, e foi quando eu li Pedagogia do Oprimido, né? Quando eu li Pedagogia do Oprimido, foi uma professora de didática do meu bacharelado que passou esse livro para a gente ler, e eu me encantei com Paulo Freire ali, né? E eu fiquei admirado como uma professora americana, ela era americana, apaixonada por Paulo Freire. Gente, eu não conheço, eu sou brasileiro e não conheço Paulo Freire. E eu li Paulo Freire, comprei o livro dele, apaixonei, né? E depois eu fui lendo o que tinha de Paulo Freire, eu fui achando, fui comprando, li vários livros dele, eu devo ter lido uma boa parte da obra dele, né? Um dos livros que mais, na época, o que mais marcou foi Pedagogia do Oprimido, que é um clássico dele, né? Depois eu li Conscientização, li Educação e Mudança, Educação com Prática de Liberdade, exatamente como a professora Juliana colocou, essa proposta da igualdade, da libertação, a educação a serviço da libertação, né, da mudança, da conscientização, por meio da conscientização. Mas como eu tinha uma mente tenho até hoje, né, a Laís sabe disso, os nossos professores sabem disso, eu tenho uma mente muito metodológica, eu sempre estou pensando em metodologia didática, eu não conseguia encontrar nos livros dele uma metodologia clara, né, um método claro, aquilo que eles chamam o método de Paulo Freire, né, coisa que eu não consigo ver isso, né. Eu via exatamente princípios de uma filosofia da educação. E eu queria aplicar aquilo, eu queria aplicar aquela visão freiriana de alfabetização em uma comunidade pobre, né, na época, né, se falava em comunidade, uma favela, né, ali em Campinas. E nessa época eu conheci a Denira, né, que depois nós nos casamos, né, nós éramos namorados, e ela era pedagoga, e ela tinha uma escola, né, infantil, que hoje é uma faculdade lá em Campinas, e ela se dispôs aí comigo naquela comunidade para a gente alfabetizar os adultos ali. E nós ficamos ali por 2 anos trabalhando naquela comunidade, né? E era uma comunidade muito paupérrima mesmo, sabe? O chão era de barro, as paredes eram de papelão, né? Eles não tinham casas de tijolos, né? Mas, assim, eu não conseguia entender ainda o método, né? Os livros você lê, tem muitos valores, muitos princípios, muitas, né, questões teóricas, né? Mas a prática mesmo, e a minha mente é muito assim, né? Buscando métodos e práticos, né? Eu não estava entendendo como fazer aquilo. E Denira, com a visão dela da pré-escola, né? Da escola que ela tinha de alfabetização, a pré-escola, falou, olha, nós precisamos de ajuda. E foi então que eu tive uma outra professora, né? Uma professora de psicologia. Ela foi discípula de Paulo Freire, né, lá em Recife, ela foi exilada com Paulo Freire na época, na França, ela ficou na França, foi na época do regime militar. E eu falei, professora, nós descobrimos isso, e ela falou, professora, você me ensina sobre isso? Como é que é isso? Ela trabalhou com Paulo Freire lá em Recife. Eu quero saber na prática, como é que é esse negócio? Eu queria saber como funcionava o método na prática, né? E então ela foi assim, deu um dia de umas horas, falou, você vai fazer isso, os temas geradores, você faz isso. Eu fui entendendo
como faz, né? Foi aí que o livro Conscientização, de fato, fez sentido, né? Porque foi o livro que mais fala um pouco de métodos, não sei se eu poderia usar essa expressão método, mas que traz um pouquinho mais de informação metodológica, é o Conscientização, na minha visão ali. E ali, então, ela nos ensinou na prática exatamente como fazer a alfabetização de adultos ali com o paradigma freiriano. E aí nós fomos para a favela, ficamos ali 2 anos, né, trabalhando com aqueles temas geradores, né, que Paulo Freire coloca, né, na primeira palavra, eu lembro que o primeiro tema gerador que nós abordamos foi o tema favela, né, porque ele é muito rico, né, nas sílabas, né, para trabalhar o fá, o fé, o fio, o fó, o fu, o vá, vé, vi, vó, vu, então era uma palavra muito forte para nós e também uma palavra muito forte para você trabalhar a questão da conscientização. Então você leva lá primeiro a figura da favela, a figura, né, você começa a discutir, faz um debate bem de conscientização das condições sociais deles ali naquele local. Lembra que nós trabalhamos a palavra tijolo foi muito rica para nós naquele debate, a palavra esgoto, porque eles não tinham nenhum esgoto. Né? Eu lembro que onde nós dávamos aula foi um boteco, né? Um bar bem rústico mesmo, né? Feito de madeirinha assim, e o esgoto passava na porta, né? Das casas. Né? Trabalhamos a palavra reboco e vários outros temas geradores aí. E fizemos exatamente como o Paulo Freire, né, orientava e como essa professora nos orientou, né, pegando ali os temas, discutindo, conscientizando, abordando. E então, assim, na parte da conscientização, da discussão política, da discussão social, de discutir os problemas, discutir as realidades ali sociais, né, deles, para ajudá-los a se libertarem dali, que essa é a proposta, né, a educação vai libertar o indivíduo daquele mundo, talvez ele está preso, ou que ele não se, né, que ele está sofrendo ali, né? Nós começamos a gente começou a tirar de letra, foi tranquilo, aquela parte estava fácil, né? Mas nós começamos a apanhar exatamente na parte da alfabetização propriamente dita, né? E faltava alguma coisa, então Denira, na época, ela além de alfabetizadora, ela tinha uma escola infantil, e ela foi trazendo, então, algumas coisas do método, vamos dizer, tradicional, né, do método da escola dela lá, que não era freiriano, né? Foi quando, então, ela começou a trazer esses elementos metodológicos da alfabetização tradicional para a nossa metodologia, nós começamos a encaixar aquilo. E nós ficamos 2 anos, interessante, ficamos 2 anos, toda quarta-feira, eu lembro exatamente o dia, toda quarta-feira à noite, nós estávamos ali, semana após semana, e vimos muitos resultados. Nós saímos no final desses 2 anos, vimos muitas casas sendo construídas, rebocadas, porque eles não tinham isso, né? Porque nas discussões a gente discutia um pouco sobre quantos profissionais nós tínhamos ali, pedreiros, eletricistas, por que eles não podiam se juntar, né? E no final disso nós nos casamos, né? E eu lembro que nós conseguimos levar um ônibus inteiro daquela comunidade para o nosso casamento, foi muito bonito, né? Ver um ônibus chegando com todos eles ali, nos prestigiando ali no nosso casamento. Foi um tempo muito gostoso, né? E essa foi a minha experiência com Paulo Freire. Eu construí Paulo Freire assim, e para mim, Pedagogia do Oprimido é um livro que deve ser lido por todos os pedagogos. Quem está na licenciatura precisa ler Pedagogia do Oprimido, que é a base, né, do pensamento dele, e recente são vários outros desdobramentos. E foi o livro que me deu esse start, essa disposição de estudar e de entender melhor Paulo Freire. Show de bola, professor. E aí, professor Eber, atualmente, quais são os princípios de Paulo Freire que você, enquanto gestor, consegue aplicar aqui dentro do nosso entorno acadêmico, dentro da nossa instituição? Você, enquanto gestor, você, enquanto docente de nível superior, quais são os princípios que atualmente você consegue aí utilizar? Tá, eu separei 3 princípios que eu acho hoje fazem parte da minha vida, né? Primeiro, o conceito de educação bancária, né? Que Paulo Freire trabalha muito forte. Na época, esse conceito me confrontou muito, porque eu venho de uma formação muito conteudista, tradicional, né? Desde o ensino médio, eu fiz escola militar, né?
Toda a minha formação veio da escola militar, né? Meu pai era militar, né? E ali em Minas Gerais. E eu tive muitos professores com essa pegada bancária, né? Tanto na escola militar quanto na faculdade, né? Ali em Campinas, eu estudava na Universidade Mackenzie, que tinha professores dessa linha bem conteudista, de aulas bem expositivas, com muito conteúdo e pouca interação. Então, assim, o primeiro conceito que eu trouxe para a minha experiência docente é o conceito da educação bancária, né? Ou seja, eu não posso ser um educador bancário. Aquilo me confrontava e muitas vezes, a minha tendência é da preleção, né? Eu falo muito, né? Eu gosto de falar, acho que todo professor tem essa mania de falar, né? E esse foi o primeiro princípio. Eu tenho trabalhado isso na minha metodologia, na minha forma de aula, porque senão, se deixar, eu falo sozinho. Se deixar, eu viro um mero transmissor de conhecimento, que é a crítica de Paulo Freire, né? A educação bancária, onde você apenas deposita conhecimento, apenas o professor sabe tudo, o aluno não sabe nada, o professor então deposita conhecimento como se isso fosse possível, e no final ele saca esse conhecimento por meio de uma prova, né? De uma avaliação. E esse foi o primeiro conceito que hoje se aplica a mim, né? E principalmente me confronta e me desafia, né? O segundo conceito que eu gosto e me aplico muito é o conceito de praxis, a professora Juliana citou aí, né? A praxis, né? O conceito de praxis em Paulo Freire é muito forte, né? Porque ele trabalha exatamente esse binômio aí entre teoria e prática, né? E muito perto do que a teologia já falava, né? Jesus falava, né? Paulo falava, né? A religião versus obras, né? A teoria sem prática, né? Como diz Paulo Freire, a professora Juliana citou muito bem aí, né? A teoria sem prática, ele fala que é blá blá blá, né? E prática sem teoria é ativismo, né? E esse conceito é um conceito forte, é um conceito muito importante. Eu acho que ele redimensiona uma série de práticas pedagógicas, ele deve redimensionar, porque senão a gente fica só mesmo no campo da teoria e as coisas não acontecem. Por isso que o livro dele é Educação e Mudança, né? Ou seja, a praxis não é apenas o logos, apenas a fala, mas é a mudança. Então, Paulo Freire chama para a mudança, para a ação, para aquilo que, né, no conceito, né, na ideologia se chama revolução, né? Então, esse é o segundo conceito que eu acho que se aplica muito atualmente na minha visão como profissional da educação, até porque a gente, até pela experiência com a teologia, né, de falar e fazer, né, falar e agir, né, o conceito de oração, orar e agir, né, teoria e prática, eu acho muito forte isso. E terceiro, para mim, que acho que talvez seria o mais forte, é o conceito de educação problematizadora, porque quando Paulo Freire questiona a educação bancária, quando ele critica aquela educação bancária de mera transferência de conhecimento, e que ela está a serviço da classe dominante, como ele diz, né? Isso foi muito bom para mim, porque eu trouxe muito disso para a minha didática, para as minhas aulas, né, para os meus planos de aula, para a construção de uma até mesmo, né, de uma praxis, né? E eu lembro que eu li um livro de um padre chamado Thomas Grum, né, Teologia da Educação Cristã, e ele tinha esse viés freiriano, né, essa influência freiriana muito forte. Ele discute muito essa ideia de você, no plano de ensino, na sua metodologia, trabalhar a ideia de problematização. E, assim, e mais tarde, esse conceito ele foi aproveitado muito pelos americanos, né, que desenvolveram um método ativo chamado PBL, né, que é o que nós utilizamos hoje na FETES, na FAConect, nas metodologias ativas, que é a aprendizagem baseada em problemas, né? Isso, os americanos leram Paulo Freire, eu fico triste porque, infelizmente, quem fez essa parte prática foi lá fora, né? Mas se basearam muito no nosso autor aqui, né, Paulo Freire. E em minhas aulas, né, de didática, sou professor de didática também, eu sempre trago esse conceito freiriano para fomentar métodos, para trabalhar planos de ensino que trabalhem a questão da problematização, que possam tornar a aula mais dialogada, mais provocante, mais interessante, mais interativa, mais participativa, né?
Eu acho que isso também se encaixa muito dentro do paradigma da epistemologia socrática, né? Daquela ideia de Sócrates, da maiêutica, de dar a luz ao conhecimento, de parturiar o conhecimento, né? Eu acho que o conceito de educação problematizadora, ele é atual, ele deve ser visto, ele deve ser revisto, ele deve ser aplicado das formas mais simples e mais práticas possíveis ali no plano de ensino, ali no dia a dia da sala de aula, né? E ainda que seja por um método chamado PBL, né? Aprendizagem baseada em problema, ainda que seja por provocações, por discussão de situações contextuais, sociais, que trazem a discussão, que fomentam o debate, né? Então, esses três princípios aí, né, que são os que mais ainda me norteiam, me ajudam a aplicar na minha vida profissional Paulo Freire. Né? Muito legal. Falei muito, não? Se eu falar muito, vocês me dão. Já estou aqui com o cronômetro, professor, pode deixar. Eu falo muito, professora Juliana, você me desculpa. Não, eu estou encantada aqui. Acho que essa sua experiência e toda a experiência, né, que você relatou, a possibilidade de você ter trabalhado com alguém que trabalhou tão próximo. Então, para mim, eu acabei não relatando isso, mas tive a mesma chance na vida, né? Trabalhei com a professora Esther Pilar Grossi, que trabalhou com Paulo Freire quando ele esteve secretário de Educação de São Paulo. Então, assim, essas pessoas que estiveram muito próximas, né, beberam dessa fonte, nos ajudam e nos empoderam para entender, né? E aí, antes de passar para a Laís, para ela fazer as perguntas, mas eu queria fazer uma indicação. O senhor colocou da indicação da leitura da Pedagogia do Oprimido, e, para mim, eu tive uma questão interessante que pode ajudar os demais colegas. Eu tive muita dificuldade a primeira vez que eu li Pedagogia do Oprimido, né? Há 20 anos atrás, sem a experiência prática do vivido que eu tenho hoje, mas eu li depois a Pedagogia da Esperança, e a Pedagogia da Esperança me deu base para voltar e ler a Pedagogia do Oprimido. Então, se alguém aí, se puder, né, deixar isso como dica, eu acho que é interessante a gente ter essa possibilidade de fazer várias leituras. Ele tem uma ampla bibliografia, não falta oportunidade de leitura, né? Exatamente. E Pedagogia de Esperança, né, você percebe que há um hiato, né, um tempo bem distante, né, entre Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança. Isso talvez, e muitos dizem que ele pegou mais leve em Pedagogia da Esperança, né? Pedagogia da Esperança foi mais um Paulo Freire mais maduro, né? Mais maduro, né? É muito comum a gente ouvir esse comentário, né? Ler esses comentários na literatura, né? Que talvez a própria síntese, né? Ele fez o processo dialético, né? Talvez o processo dialético em Paulo Freire, talvez não, o processo dialético acontece em todos nós, né? A construção, a desconstrução e a reconstrução, né? Interessante mesmo. Muito obrigado. Isso aí, a leitura dele vale a pena, sim. Isso aí, muito bom. Antes de nós darmos início, eu quero pedir para vocês seguir a gente lá nas redes sociais. Segue a gente lá, Grupo Conectadas, FETS, FAConect. E quero mandar um abraço para a nossa equipe, nossos professores, nossa equipe administrativa, financeira, a Fabi, enfim. Vamos lá, vamos voltar. Agora, nós vamos começar com o bloco 2. No bloco 2, nós vamos tratar sobre desconstruir Paulo Freire. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para a professora Juliana, claro, nossa convidada. Professora Juliana, em sua trajetória como docente, o que dos princípios de Paulo Freire passou ou deveria passar por uma revisão ou desconstrução? E por quê? Bastante audaciosa, né? A gente trazer essa perspectiva assim, do que ele precisa de fato estar sendo revisto. Acho que o mundo está em transformação e Paulo Freire nos mostrou isso, que nós somos sujeitos inacabados, então nada está pronto, né? E aí eu não tenho uma coisa específica, eu acho que ele nos deixou cedo demais, com um mundo em ebulição, com muitas coisas acontecendo.
Então, faltou para a gente um como fazer, né? Apesar do professor Eber ter relatado toda a experiência da parte de alfabetização, em especial da alfabetização de adultos, a gente sabe que era através do círculo de cultura, a gente sabe que tinha essas famílias silábicas, mas que hoje, no conceito de alfabetização, a gente ainda traz da perspectiva do sujeito, a partir do ponto de partida dele, utilizando os temas geradores, e isso é muito importante, mas a gente já não trabalha família silábica. Talvez nessa parte de alfabetização, pensar como é que você traz esse sujeito para se identificando com seu conhecimento de mundo, se reconhecendo como sujeito inacabado, mas que pode intervir na sua realidade, como é que a gente poderia explorar isso de uma outra forma? Porque isso é uma das críticas que é feita a Paulo Freire, né? Quando você pensa na perspectiva da palavra tijolo, como o professor Eber trouxe, ele vai trabalhar o tijolo, depois ele vai para o tateti, totutão. E hoje a gente já trabalha numa outra lógica da alfabetização. Então, acho que ali a gente tem alguma coisa que precisava ser revisto, né, que precisava que ele tivesse aqui muito para fazer essa leitura desse mundo onde a gente está, de como hoje a gente trabalharia com esses sujeitos que são sujeitos de direito e que estão nas nossas escolas, né, e por que essas crianças têm uma dificuldade tão grande em serem alfabetizadas. E aí a briga pela escola pública. Então, a escola pública como espaço de educação pública de qualidade, né, isso precisa estar muito marcado, porque ele nos ensinou que não podia ser menos, porque essa criança é de escola pública ou essa criança não teve um capital cultural, uma família ali que tivesse como oportunizar essas coisas. Penso que nesse ponto é um ponto de alerta do como fazer, em especial no conceito de alfabetização, e uma coisa que eu acho que é a interpretação equivocada. Aí eu não sei, professor Eber, se você depois também quiser contribuir, mas o que a gente pensa muito? Uma questão de falta mesmo de compreensão de alguns conceitos. O ser humano tem uma questão, especialmente agora, num atravessamento político muito complexo que a gente vive, de polarizar as coisas. Tudo tem que ser 0 ou 100, você não consegue chamar um ponto de equilíbrio. E o Paulo Freire nos ensinou a ouvir. Ele falava muito de ouvir, muito de respeitar o outro, de compreender o outro. E a gente continua separando todas as coisas. Então, por exemplo, uma das coisas que me incomoda é uma leitura equivocada de Paulo Freire quando a escola muitas vezes fica presa ao ponto de partida do sujeito. Paulo Freire falou sim que a gente precisa se aproximar da realidade daquela criança, mas precisa se aproximar para ampliar. A gente não pode se aproximar para ficar. Então, vou dar um exemplo. Algumas escolas da periferia que a gente põe funk, que escuta, que parte de uma leitura de texto a partir de um texto que eles conheçam, de um gosto musical que eles que gostam, que se aproxima, que tem a ver com a escola, ótimo. Você está trazendo toda essa realidade para a criança, para a sala de aula. Você está se aproximando desse ponto de partida, você está compreendendo o espaço dela. Mas a partir dali, você tem que ampliar esse repertório. E isso é uma das coisas que eu acho que tem um equívoco de interpretação. Muita gente critica Paulo Freire sem ler, sem compreender, e fica falando aí preso a um ponto de partida. Não é essa a perspectiva. A perspectiva dele é que a gente possa, sim, ampliar repertório. É que a gente possa trocar a coleção. Então, eu brinco sempre assim, o meu estudante gosta muito do funk, e eu vou ouvir o funk junto com ele, vou trabalhar uma letra de música que ele gosta, ok. Mas esse meu estudante pode ser apresentado por Chico Buarque. Eu posso apresentar uma MPB para ele, eu posso trabalhar uma outra letra, eu posso ampliar esse repertório. E aí, quando a gente troca essa coleção, todo mundo cresce. Então, eu acho que tem... Deixei duas coisas, não sei, falar igual o professor Eber. Não sei se eu cresci muito na resposta, se eu me alonguei, mas uma das coisas seria essa do como fazer mesmo, né? Porque ele mesmo falava que ele não tinha uma metodologia, um método, mas ele trazia aí toda essa concepção de sujeito, essa concepção de direito, essa concepção de humano, do quanto a escola é importante nessa transformação para a humanização, mas que, para além disso, eu acho que a gente ficou equivocado e preso em alguns conceitos que nem para ele faria sentido.
Dentro da sua fala, né, um conceito forte dele é a questão do diálogo e do amor, né? Paulo Freire bate forte nisso, né? A educação tem que ser mediada pelo diálogo e pelo amor, né? Que é um desafio para qualquer que seja o tipo de metodologia, né? Com certeza. Muito bom, hein? Muito construtivo esse debate, muita informação. Tenho certeza que os nossos estudantes estão se deliciando. Professor Eber, e você, em sua trajetória quanto docente, o que dos princípios de Paulo Freire passou ou deveria passar por uma revisão ou uma desconstrução? Por quê? Tá, então vamos novamente a 3 pontinhos, né? Sempre no primeiro bloco eu falei de 3, né? Agora eu vou falar de 3 novamente, né? Vamos lá. Primeiro, o conceito talvez não tenha muito a ver com o nosso debate, né? Com o assunto de hoje, mas eu desconstruí o conceito de poder, né? De Paulo Freire, né? Que na verdade não é nem dele, né? Tá lá no materialismo histórico, né? Em Karl Marx e tal, né? Que é um conceito que vê o poder como um ente, né? O poder como algo localizado, algo hierárquico, né? Eu não vejo mais o poder assim. Essa leitura talvez foi mudada, né, por causa da minha leitura a respeito de Michel Foucault, né? Ou seja, Foucault traz um outro conceito de poder, que é o poder como relação, não como um local, né, como um ente, como um dado, mas o poder atravessado em todas as relações humanas, né? Bom, mas isso não tem nada a ver com o nosso debate. O outro conceito, para mim, é um dos mais fortes, né? Talvez o segundo mais forte, que é o viés ideológico do materialismo histórico, né? Onde talvez ele misturou ali conceitos da ideologia, né, socialista, da doutrina marxista, né, a proposta da educação. E a gente tem que entender isso, é claro, dentro de um contexto, década de 80, década de 70, né, o Brasil vivendo debaixo aí do regime militar, que alguns chamam de ditadura, esse é um outro conceito. Mas houve um momento que eu fiz, da minha vida, que eu fiz a antítese, e sofri uma síntese. Isso é mal de filósofo, né? É um desafio, né? Aliás, o desafio da filosofia é sempre esse, fazer sempre a dialética, né? A antítese, submeter sua tese a uma antítese para que você chegue a uma síntese, né? E a partir disso, então, eu não consegui mais assim aceitar esse dualismo, né, que Paulo Freire coloca no seu livro Pedagogia do Oprimido, onde tudo é opressor, tudo é oprimido, né? Essas duas classes, essa divisão de classes, o nós contra eles, né? Um filme que talvez explique o que eu estou falando melhor, o filme oposto, eu assisti esse filme na Netflix, quando eu assisti eu falei, gente, assista esse filme, que é um filme que mostra que a luta de classes ela é muito diferente daquilo que Marx coloca, né? Ou seja, oprimidos também oprimem, feridos também ferem. E ali no filme, né, o pobre que está lá no fundo do poço, né, o rico está lá em cima, né, porque a comida é de acordo, a qualidade da comida é de acordo com os andares, e o rico às vezes defeca e cospe na comida dos pobres. Mas de vez em quando há uma reviravolta e o pobre que está lá embaixo, aliás, o que está lá embaixo, no fundo do poço, às vezes vai lá para cima. E aí ele repete, ele faz a mesma coisa, né? Rubem Alves, né, ele falava muito, ele tem uma história de criança chamada Revolução dos Bichos, né? Ele diz o seguinte, que todo rato, quando põe a mão no queijo, vira gato, né? Paulo Freire teve aí, talvez possivelmente muito influenciado por Antônio Gramsci, né? E talvez Gramsci foi o autor que Paulo Freire mais teve contato e que mais impressionou Paulo Freire, né? E a forma como ele traz isso para a educação, para a proposta dele de educação, na minha visão, não foi boa, né? Entendo ele dentro do contexto de vida, né? do contexto de consciência dele, de convicção ideológica dele, né? Está alicerçado ali no materialismo histórico. Mas hoje eu não encontro mais na proposta progressista ou freiriana, né, ou até mesmo gramsciana, alguma coisa que possa ser útil para a nossa sociedade hoje, né? Nesse sentido, claro. E nós temos buscado mais uma metodologia voltada aí para as metodologias ativas,
para a escola progressiva, né? Eu gosto muito daquela separação que o Libânio faz, né? Onde você tem as escolas liberais, as progressistas, e você tem, dentro das escolas liberais, a escola nova, né? Com Maria Montessori, esqueci o nome dos autores, né? Bom, então você tem ali a escola nova, a John Dewey, né, com a escola progressiva, não progressista, né, com a escola da experiência, né? Então eu tenho me identificado mais com esse tipo de escola, e que por muitas vezes na história do pensamento da educação, da filosofia da educação, né, foi considerado como muito tecnicista, muito retrógrada, ou até mesmo reacionária, ou então fora da realidade, tal, muito criticada aí pela a linha mais progressista, né? Então, hoje eu me encontro mais nas propostas liberais do que nas propostas progressivas, né? Nas propostas progressivas do que das progressistas, né? Então, a primeira coisa que eu desconstruí de Paulo Freire aí é esse referencial teórico dele. O referencial teórico dele é marxista, o referencial teórico dele é de linha, do materialismo histórico, que na minha visão não se aplica mais. Eu já caminhei muito nessa direção, né? Eu já, vamos dizer assim, eu já fui marxista de carteirinha, né? Eu era louco com Marx. Você tem ideia, quando na minha casa tinha um quadro com Karl Marx, assim, né? Fator econômico é o motor da história, né? E hoje eu já não caminho mais nesse viés, né? Não consigo entender mais assim. Talvez eu tenha refeito, né? Reconstruído, né? Talvez é essa parte que eu desconstruí. Ainda assim, eu indico as leituras de Paulo Freire, indico Pedagogia do Oprimido, né? Eu indico, acho que tem que ler, todo aluno de licenciatura tem que ler Paulo Freire, porque há princípios ali que se aplicam, mas esse viés ideológico ligado ao materialismo histórico já não me atrai, já não me convence mais, talvez seria essa a minha informação, né? E o terceiro, né, ponto que eu desconstruiria Paulo Freire tem muito a ver com o primeiro. Eu falei, né, da educação bancária, que ela muito me confrontava. Mas, ao mesmo tempo, parece meio paradoxal isso, mas, ao mesmo tempo, eu desconstruiria. Mas como assim? Né? Eu acredito em aulas dialogadas, eu acredito na necessidade de formarmos alunos críticos, lerem, fazer a leitura da realidade social. Eu acredito na troca de saberes, né, entre alunos e professores, que Paulo Freire chama de educandos e educadores. Aqui na faculdade, FETS e FACONEC, nós não usamos a palavra alunos, nós temos trabalhado com eles a ideia da palavra estudantes, né, porque estudante é aquele que estuda, né, e nós temos trabalhado muito com as metodologias ativas para que ele seja autor, sujeito do seu conhecimento e tal. Eu acredito nisso tudo, mas parece que houve um exagero, né, nisto. E aí nós temos uma geração muito crítica, e eu vejo isso em muitos alunos da licenciatura, eu fui professor muitos anos de licenciatura, de escolas presenciais, né, mas com muitas fragilidades, né, de conteúdo, com muitos prejuízos intelectuais, com muitas ausências de conteúdo, né, porque, parece que há um gap entre a questão da consciência. Aquela experiência que eu tive ali na favela parece ser um pouco a mesma, ou seja, nós não adianta nós formarmos alunos críticos, mas que não tem base, não tem conteúdo até mesmo para poder argumentar, né? Essa é uma realidade muito forte, triste dos nossos cursos de pedagogia, dos nossos alunos egressos dos cursos de licenciaturas, em geral, né? Alunos que passam, eu vejo isso assim, todo ano, né? Alunos que passam 4 anos numa faculdade sem jamais lerem um livro, sem jamais lerem um livro. Leem pedacinhos aqui, pedacinhos ali, mas sequer terem lido um livro. E se você fizer uma pesquisa isso nas faculdades, você vai encontrar uma dimensão muito grande dentro das ciências humanas e dentro dos cursos de pedagogia e dentro das licenciaturas, né? E eu senti isso na minha experiência lá na favela de alfabetização, quando nós tivemos que ir atrás de elementos metodológicos, né, considerados tradicionais, né, como a professora Juliana colocou, que hoje não se usam mais na alfabetização. Né? Eu não sou professor de alfabetização, então não tenho muito conhecimento para discutir a alfabetização,
Mas naquela época nós tivemos que trazer a experiência da Denira, que era uma alfabetizadora numa escola de linha tradicional, conteudista, né? E naquela época ainda não se tinha discussão da alfabetização como se tem hoje, é claro. Mas eu senti isso lá também, né? Nós tínhamos que buscar outros elementos, porque faltava mais. Havia uma necessidade maior do que apenas tirá-los da favela, tirá-los das paredes de papelão, e colocá-los, criar ali a cultura da crítica, da conscientização, que eles podiam mudar, eles podiam revolucionar a vida deles, né? Mas quando a gente tratava da alfabetização propriamente dito, eu não conseguia caminhar. Então, eu sinto isso na formação de professores e alunos também, sobretudo, como eu falei, nos da licenciatura, né? Terminam muitas vezes na faculdade sem fazer conta, sem aprender a fazer conta, e vão ser professores de matemática, terminam a faculdade sem aprender a interpretar um texto e vão ser professores de português, não conhecem os conteúdos necessários para a sua formação, sobretudo a questão das competências, das habilidades. Então, desconstruir o excesso do conceito de educação bancária, estou voltando ao ponto, né? Ao conceito de educação bancária, né? Porque a crítica progressista às escolas conteudistas, às escolas tecnicistas, foi muito forte, né? Foi muito forte nesses últimos anos, né? E formou muitos professores que levam seus alunos a discutirem de tudo, mas sem profundidade. Eu gosto muito de uma fala do Pondé, né? Que diz o seguinte: uma das grandes vantagens de você ficar ensinando consciência social é que no final você não precisa ensinar muita coisa, né? Nem nada, aliás. Ou seja, de repente você passa um filme, ou fica ali fazendo uma aula dialogada, discutindo o que alguém achou de alguma coisa, e você acha que ensinou, o aluno acha que aprendeu, e assim os alunos vão experimentando nada e parece que estão fazendo alguma coisa, né? Isso eu vi na sala de aula. Vi muitas vezes quando eu tentei fazer aulas mais dialogadas, com menos ênfase ao conteúdo, para não ser taxado de bancário, né? Aquele medo, aquele excesso, né? da crítica progressista, né? E eu entendo assim, que se o professor vai ensinar matemática, se você vai ensinar matemática, você tem que aprender matemática. As aulas dialogadas e críticas, que ao final o aluno não constrói conhecimento, elas precisam também do conteúdo. É muito importante essa questão da consciência social, da discussão social, mas é preciso que haja aí um alinhamento com o conteúdo, com todo o arcabouço do conhecimento que tem que ser construído, e muitas vezes o professor vai ter que fazer um pouco de educação bancária, vai ter que fazer um pouco de transferência, de ensino, de mostrar que isso e assim, assim, assado, vai para o quadro, mostra e tal, né? Tem conteúdos que não tem como discutir, tem que aprender, o aluno tem que simplesmente assimilar, aprender, entender, ele precisa aprender a criticar, aprender a relacionar, classificar, mas ele tem que ter a informação. Ainda que essa informação esteja no Google, né? Hoje os alunos argumentam: professor, mas para que eu preciso assimilar isso, guardar essa informação se tem no Google? Mas ela vai fazer uma diferença muito grande, porque na formação eu preciso ter esse aspecto cognitivo, sabe? Essa coisa de aprender com a mente, conhecimento cognitivo, mas, né, e aprender com as mãos e com o coração também, né? Eu acho que Paulo Freire focou muito na questão do aprender com o coração, com a emoção, o diálogo e tal, o amor, mas faltou nele uma pegada mais forte do aprender técnicas, aprender receber conhecimento, gerar conhecimento, aprender habilidades, aprender coisas que vai precisar para o mercado de trabalho, sem o medo de ser chamado de tecnicista e sem o medo de ser chamado de conteudista, né? Como se isso fosse um crime, né? Professor Como se Heber. fosse um crime, né? Ser tradicional. Ok? Falei demais de novo. Vamos lá? Imagina, professor. Aí eu queria complementar. deixa eu só pegar uma fala dele antes de você passar para o último bloco. Vou deixar aí 5 minutos para a professora Juliana, que ela quer fazer umas ponderações para poder contribuir e colaborar com a palavra do professor Heber. Agora, é o melhor momento. Porque eu acho importante o que o professor Heber traz, eu acho que está muito ligado com o que eu falei ainda há pouco, em relação das dificuldades de interpretação
mesmo, né? Não tem muito como a gente separar os sujeitos. Essa coisa que a gente falava assim, vamos deixar nosso problema porta para fora, porque aqui dentro eu sou estudante, ou eu sou professor, ou eu sou profissional. Ele traz, em toda a literatura de Paulo Freire, traz essa necessidade da gente se humanizar. E por isso que naquele contexto ele ia falar muito do trabalho, muito de como você era feito. Né? Então, eu não acho que tem como a gente separar ele de todo esse pensamento que veio mesmo e que o fez naquele contexto, que era um pensamento de luta de classe mesmo, era um pensamento de passar por isso. E aí eu penso, professor Heber, assim como você, que a escola interpretou isso de maneira equivocada, e aí vale lembrar que a gente estava saindo de uma ditadura, Paulo Freire retoma para o Brasil já em 83, salvo engano, e aí vem para o Brasil, a gente saindo desse processo de ditadura, com as escolas que, nas metodologias ativas, a gente estava falando lá dos movimentos do Pioneiros, em 32, então, assim, John Dewey já fala dessa questão de metodologia ativa, da gente ver o ambiente há tanto tempo, mas a gente precisava primeiro entender que sociedade era aquela que a gente vivia, e aí a luta de classe naquele momento era necessário. Eu gosto muito quando Paulo Freire fala que não tem como ser neutro. A gente está aqui e a gente está se expressando, a gente está deixando opinião, a gente está contribuindo com o mundo, e o professor é um formador de opinião. Mas me preocupa também essa polarização de briga política partidária. E aí eu acho que ele não entrava nisso. Né? Ele vem entrando em toda a formação do sujeito e como isso acontecia. Mas aí a gente tem que ter cuidado, porque essa situação de você deixar de ensinar conteúdo por medo de ser conteudista é um equívoco. Né? Não era o que ele falava do ponto de partida, e nós da educação brasileira muitas vezes entendemos que aquilo tinha que ser o ponto de chegada. Então, se a criança falava errado, a gente respeitava o saber da criança e ficava ali com aquela fala equivocada, e não era isso. Dentro da libertação, é preciso que sim, ele adquira todo o saber sistematizado pela humanidade para que ele possa crescer. Só isso aí como contribuição e participação de troca, mas, né? Assim, e só concordando com você, quando você olha para as escolas desenvolvimentistas, né, ali com Emília Ferreiro e outros mais, né, o próprio Piaget e outros mais, você vai perceber que as escolas no Brasil, quando foram implantar isso, elas exageraram, né? Houve um grande erro, escolas de Montessori, né, também, houve um exagero na escola construtivista, a questão da aplicação. Eu mesmo, quando nós tínhamos a escola, quando eu e Derira nos casamos, ela era sócia da escola, eu comprei a tua sociedade e nós ficamos com a escola. Depois nós vendemos, viemos para a Vitória. Mas nós vimos vários modelos na época, isso foi em 1994, 93, né, se não me engano. Nós viajamos várias escolas, nós conhecemos uma escola em Serra Negra, montessoriana. Aquela escola, sim, entendeu o que é Montessori. E muitas escolas hoje que se dizem construtivistas, método construtivista, você chega lá, você percebe que aquilo não é, de fato, não tem nada a ver com a teoria lá. Houve um exagero, houve um erro, talvez, ou um exagero nisso. Então, nesse ponto, eu acredito que Paulo Freire também, a leitura dele, a aplicação dele no Brasil foi exagerada e talvez é por isso que a gente trouxe esse debate. Né, temos que rever, temos que reconstruir, repensar todos esses princípios, né, para a gente não cair no mesmo erro. Muito bom, hein? E agora nós vamos para o nosso último bloco. E nesse último bloco nós vamos falar sobre reconstruindo Paulo Freire. E aí, dentro dessa perspectiva, professora Juliana, eu quero te perguntar o seguinte: na perspectiva dialética, quais os princípios teóricos ou metodológicos de Paulo Freire têm sido ressignificado ou reconstruído em sua prática docente? Você pode dar algum exemplo? Então, muito importante esse debate, né? Acho que o professor Heber traz toda essa perspectiva aí dos equívocos. E uma coisa que eu gosto de falar sempre, antes de responder sua pergunta, é o quanto a educação ela é recente no nosso país. A gente fala de uma educação pública para todos a partir de 88, da Constituição de 88.
Isso é importante para que a gente também não criminalize a escola pública, não condene as metodologias, os autores, como se eles fossem responsáveis pelo fracasso. A gente teve um fracasso nessa formação do professor também, porque a partir do momento que você teve que abrir a escola para todos, você precisou de um grande número de professores. E aí foram formações aligeradas, né? Essa dificuldade de compreensão no método construtivista, por exemplo, ele vem de um equívoco de entendimento. Então, quando a borboleta entrava e a pessoa parava tudo para falar sobre a borboleta, esquecia que depois tinha que sistematizar. E que aí sim você ia para a palavra borboleta, você ia lá para o B com O, que vai fazer bó, independente de qual metodologia você usa. Então, é como isso foi sendo desenhado e construído. E aí, falar do Paulo Freire, do que a gente usa, né, a partir de toda essa reconstrução, eu acho que está muito dentro da essência, dentro do que a gente acredita do ser humano, dentro de quem você acredita que essa educação tem que atingir. Dentro da pedagogia do oprimido, ele faz toda essa separação entre os oprimidos e os opressores. E a gente sabe que quanto tempo no Brasil a educação não foi pensada para todos. Então, um conceito que eu uso e que eu ressignifiquei, que eu atuo ele na minha prática, é contra a opressão. É entendendo que essa igualdade se faz quando eu oferto uma escola com conteúdo, uma escola que dê conta do saber sistematizado pela humanidade para todos, inclusive para os menos favorecidos. Porque esse, apesar dele ter uma fala, muitas vezes, de uma maneira mais bruta, de uma fala, né, da maneira que ele ouve na própria comunidade, ele precisa aprender esse saber erudito, esse saber escolarizado, esse saber que a escola trabalha, para que quando ele vá para uma entrevista de emprego, ele possa competir em pé de igualdade. Muito se fala da meritocracia nesse sentido, né, questionando ali que realmente as pessoas não vão ter como competir em pé de igualdade. E, de fato, ninguém sai do mesmo lugar, né? A gente fala aí de uma criança para um estudante, para ele dar conta desse objetivo de vida, é como se ele tivesse que chegar na cobertura, sendo de um edifício, sendo que algumas crianças vão sair já do 12º andar, outras vão de elevador, outra está lá no subsolo. Então, pensar essa dificuldade nas diferenças e nas classes sociais que ocupam é importante para a gente ressignificar e pensar que eu tenho que dar essas condições, porque ele vai estar competindo. Ele vai estar numa entrevista de emprego, ele tem que saber fazer uma boa redação, ele tem que ter o que falar, para quem falar, como falar, e a escola tem que garantir isso. Então, penso que essa essência dele, que acredita nessa educação transformadora, nessa educação que vem do esperançar, né? E aí Paulo Freire fala do conceito de esperançar, não como espera. Eu vim até de ver de esperança, mas não na perspectiva da espera pacífica, mas de uma espera ativa, de que você realmente precisa acreditar que essa transformação é possível. E acreditar que você está contribuindo com as oportunidades é o que me faz hoje estar na minha profissão como educadora e hoje conduzindo uma secretaria, então, para 45 mil estudantes e pensando que a gente precisa dar mais a quem precisa de mais, que é o princípio da equidade. Não dá para a gente trabalhar de igual maneira para todos os 45 mil estudantes. A gente, de fato, precisa dar mais a quem precisa de mais e ajudar cada estudante desse a romper com essa bolha, porque, de fato, ainda existem as situações de classe social, ninguém está saindo do mesmo ponto de partida, mas a gente precisa oportunizar para que esses estudantes cheguem onde quiserem e ocupem todos os espaços. Muito bom, professora. Pessoal, professor Heber. Tá, deixa eu falar mais uma vez, só reforçar o recado da Laís, né? Não deixe de curtir a página da FETS ou da FAConect. Isso aí. Nós sempre estamos promovendo lives. Amanhã nós teremos um encontro com os professores, né, do colegiado de pedagogia. Vamos discutir esse mesmo tema com outro viés, vamos trazer novas discussões, né, novas informações com os nossos professores, né? Bom, o que eu reconstruí, eu estou tentando reconstruir, né? Acho que a primeira coisa que eu estou tentando fazer é relativizar o conceito que eu tinha de educação bancária, né?
porque eu venho de uma formação muito mais tradicional, muito mais técnica, muito mais conteudista. Quando eu me confronto com Paulo Freire, na educação bancária, eu me vi ali, sabe, como um professor muito bancário, né? Eu tinha professores muito bancários, né? Que simplesmente falavam, você ficava ali só ouvindo passivamente, né? Recebendo apenas. Mas eu acredito que esse conceito não pode ser absolutizado, ele precisa ser relativizado. Ou seja, há momentos em que há uma necessidade de, eu não gosto da palavra transferência, mas eu vou usar, transferência de conhecimento. Talvez me reportando ao conceito de paideia, né, da educação grega ali, né, de formação mesmo do sujeito, do ser humano, do sujeito da sociedade, né? E a paideia ela trouxe muita coisa a respeito da formação para a vida, né? Eles eram meninos, é claro, tem toda uma questão cultural lá, eram só meninos, né, da classe rica, porém eles eram formados para a vida, para cuidar da cidade, para viver a vida da cidade. Então eu acredito que a preleção tem seu lugar, a aula expositiva tem seu lugar, há uma necessidade de registro cognitivo das informações, né? Isso é bem-vindo. Por outro lado, você precisa trazer tudo isso também associado aí, né, a uma discussão, a um diálogo, a uma crítica, a uma conscientização, né? Então você vai dosando, né? Quando eu falo relativizar a educação bancária, é você trazer a aula dialogada, a aula discutida, a aula crítica, porém sem perder o foco também de que aqueles alunos sejam da educação infantil, seja da universidade, eles precisam de conceitos, eles precisam aprender informações, eles precisam receber dados e aprender, é claro, lidar com esses dados, aprender a não apenas decorar, né, não seria isso, mas aprender ainda que esses dados, essas informações estejam no Google, com uma gugada, ele sabe, ele tem a informação, mas ele precisa também fazer a sistematização de todo esse conhecimento, esses conteúdos, aprender a articular esses conhecimentos, a aprender a analisar, aprender a classificar, aprender a repensar esse conhecimento. Então, é o relativismo da educação bancária. Então, não é tudo que a gente pode taxar de educação bancária, isso precisa ser trabalhado em conjunto, né? Outra coisa que, na minha vida, né, talvez eu tenha ressignificado, estou tentando ressignificar, e a gente pode falar um pouco mais aí dentro da FETES, da Faconex, né, é a educação problematizadora e crítica. Eu acho que isso nós não podemos perder de vista, e nós temos que reconstruir, refazer, repensar, como os americanos fizeram com o PBL, a educação, a aprendizagem baseada em problema. Eles criaram um método chamado PBL, que é a educação baseada em problema, ou seja, eles ressignificaram Paulo Freire, pegaram um ponto importante dele, um princípio rico dele, e deram uma roupagem para aquele método, né? Sem, como eu falei no bloco anterior, sem medo de sermos chamados de conteudistas, sem o medo de sermos chamados de tecnicistas, né? Mas nós precisamos melhorar os nossos índices do PISA, né, levarmos os nosso nível de formação de professores e também dos nossos estudantes, né? Alguns, né, ainda argumentam que não precisamos disso, porque está lá no Google, mas o resultado está aí no Brasil, né? Infelizmente, nós não temos números muito animadores, né, no ranking da educação mundial, mas nós podemos mudar isso. Então, eu penso que a educação problematizadora e crítica tem seu espaço, ela precisa ser repaginada, né? Talvez cada professor vai buscar aí, cada escola, cada faculdade vai buscar aí o seu viés, mas precisa dessa coisa, de aliar-se aos conteúdos, sem medo, né? Sem medo de ser feliz, né? E a terceira coisa aí também seria essa educação problematizadora, né, e crítica, né, focar em formação de competências e habilidades, né? Hoje a nossa metodologia aqui na FETES e na Faconect, né, do Grupo Conectadas, né, é exatamente foco em formação de competências e habilidades. E você percebe que a BNCC ela veio muito forte com essa questão das competências e das habilidades. As diretrizes, quando a gente prepara um curso, nós passamos agora pelo curso de administração, né? A FETES passou pela avaliação do curso de administração, tiramos nota máxima, né?
fazendo merchan aí, fazendo a propaganda da FETES aí, né? Mas nós passamos com essa avaliação do MEC, mas uma das coisas que nós trabalhamos quando nós produzimos o curso para o MEC avaliar, a diretriz do curso, a diretriz nova, que saiu ano passado, fresca, em 2021, do curso de administração, ela vem batendo fortemente em competências e habilidades, O currículo tem que estar focado nas competências, os conteúdos curriculares, a metodologia, tudo tem que estar focado no perfil do egresso e nas competências e habilidades. Então, eu acredito que a educação problematizadora tem muito espaço, né? E esse chute na bola que Paulo Freire deu, né, para a educação problematizadora é uma grande contribuição dele, né? E nós temos que associar isso à formação dos nossos alunos para o mercado de trabalho sem medo. E quando você fala de mercado de trabalho, a gente sempre ouve essa crítica. Isso é tecnicismo, é trabalhar para o opressor, né? Então, isso assustava e, de alguma forma, assusta muitos, né? Então, assim, sem ser chamado de, você é capitalista, você é fascista, eletricista, magnetista, né? Há uma necessidade no mercado hoje. O mercado hoje, cada vez mais, está exigente, né? E algumas profissões hoje nem existem cursos para elas, ainda nem existem faculdades para elas. Aliás, quando você olha para as perspectivas da educação superior, você vê que há profissões que estão acabando e há profissões que nem existem ainda, mas que nem existem cursos para elas, nem técnico, nem universitário, mas elas já existem. E outras que virão. E o mercado está cada vez mais priorizando, né, pessoas que sabem também fazer. Saber aqui, né, eu sempre falo isso para os meus alunos do curso de didática. A didática, ela precisa trabalhar a mente, né, o saber com a mente, o saber com o coração. Esse é Paulo Freire, eu gosto muito disso aí nele, a educação pelo diálogo, pelo amor, pela troca, pela experiência, né? Ninguém educa ninguém, os homens se educam mediatizados pelo mundo, mas, ao mesmo tempo, saber com as mãos, né? Saber tecnicamente, saber fazer, saber operar aquela área para a qual eu me dediquei 4 anos da minha vida, 5 anos da minha vida para atuar. Então, a educação problematizadora, ela pode ser ressignificada de várias formas, ela pode ser trazida aí para o cotidiano dos nossos professores, né? Trazendo aí uma expectativa para o mercado. Muito bom. Quer contribuir com alguma coisa, professora? Já para a gente finalizar, já podemos? Podemos finalizar. Show de bola. Mais uma vez, vale reforçar, sigam a gente aí nas redes sociais, Grupo Conectadas, FETES, FAConect, e para a gente poder encerrar esse momento, onde nós tratamos, né, nesse debate riquíssimo, construindo, desconstruindo e reconstruindo Paulo Freire, aqui com a professora Juliana Rosner, secretária de Educação de Vitória, do Espírito Santo, professor Éber. E aí, professora, eu quero saber quais as considerações que você tem para os nossos estudantes, para o nosso público, frente a tudo isso que nós conversamos aí nesse debate tão necessário para o século XXI, principalmente para os nossos estudantes e para os demais estudantes das outras instituições que precisam estar preparados para o mercado de trabalho, precisa principalmente estar preparado para essa responsabilidade que é contribuir, colaborar de forma significativa para o desenvolvimento de forma integral, né? E é isso. A palavra está com você. Eu queria dizer o seguinte, essa aqui é uma turma, né, e várias pessoas aí em algum lugar de licenciatura, pedagogia ou alguma licenciatura. Então, eu queria primeiro dizer a vocês que Paulo Freire trata o professor como um animador de alma. E eu gosto muito desse tema, dessa palavra, o jeito que ele traz a gente. E quando a gente fala desse animador de alma, a gente está falando dessa pessoa que chega, que encanta, que engaja, que motiva, que muda o mundo, né? E aí não é buscar responsabilidade exclusiva, porque a gente está dentro de uma sociedade com várias situações e vários contextos que precisam ser olhados, né, com muita especificidade, com muitas injustiças, com muita desigualdade. Então, a gente precisa trazer tudo isso, mas precisa se ver também num lugar de possibilitar essa transformação.
A gente precisa acreditar que alguém pode fazer por essas crianças, por esses estudantes, por esses adultos. Né? Em Vitória, eu tenho estudantes, são 45 mil estudantes, os mais jovens com 6 meses que eles entram na escola, e o mais experiente com 103 anos. Nós temos um estudante com 103 anos na educação de jovens e adultos. E estava muito frio quando eu fui conhecer ele, apesar daqui não fazer tanto frio, mas ele estuda à noite. E eu perguntei assim, seu Pedro, mas hoje está frio, está chovendo, o senhor veio à aula, seu Pedro, na pandemia. E ele falou assim, e o que eu ia aprender em casa? E isso mexeu comigo. O que eles vão na escola aprender? O que eles estão em busca? Sabe, eles vão para a escola porque eles acreditam que a escola pode trazer algo que contribua com a vida deles. Então, que vocês contribuam com a vida desses estudantes, por onde vocês forem. Assim, levem isso com vocês. Acho que o professor Eber trouxe muitas contribuições quando ele fala aí dessa educação bancária. Era aquela educação que desrespeitava o sujeito, que achava que aquele sujeito era uma tábula rasa, que ele vinha puro para a escola e que a gente ia escrever naquela tábula qualquer coisa, o que o professor quisesse. E esse sujeito não existe mais. Hoje a gente já tem certeza que ele vem cheio de experiência, cheio de desejo, cheio de incoerência, cheio de muitas coisas que ele está chegando na escola. E que a gente possa, através da aula expositiva, da metodologia ativa, de qual que seja a proposta, mas que vocês façam a diferença com quem vocês encontrem. Eu me realizei como professora, assim, hoje estou secretária, aprendendo ainda essa função, mas o lugar onde eu fui mais feliz foi dentro da escola, porque eu sei que ali eu fiz a diferença. Eu sei que os meus estudantes, que os meus alunos, que as pessoas que passaram por mim, me veem como referência e sabem que eu contribuí para essa transformação de vida de algum jeito. E isso faz sentido para a gente. Então, assim, que vocês estudem muito, leiam muito e contribuam muito com cada estudante que vocês se reencontrarem. Tenho certeza que é disso que Paulo Freire fala, desse professor que anima a alma do outro, já que nós convivemos e crescemos, né, e colaboramos um com o outro, e que a gente possa ter essa esperança que ele tanto nos ensinou aí. Queria agradecer a oportunidade, né, já que a gente está nas contribuições, muito bacana estar com vocês e agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Muito bom, professora. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade, né? E principalmente pela sua fala, pela sua troca de experiência aí com a gente. Muito rico e as portas estão abertas da nossa casa. Professor Eber, contribui aí com a gente. Tá, João. Eu vou pegar no tema, né? O final do nosso tema é um debate necessário para o século XXI, né? Ou seja, nós estamos realmente vivendo uma época de polarização, que eu não vejo como negativa, eu vejo como positiva. Eu acho que o Brasil, por muito tempo, sofreu com a não polarização. O debate tem que ser polarizado, tudo tem que ser tese e antítese, senão não se anda, né? Mas, porém, há exageros, né? Há muitos radicalismos, né? Por exemplo, eu vejo gente falando mal de Paulo Freire sem jamais ter lido um livro dele. E, ao mesmo tempo, eu vejo gente defendendo Paulo Freire sem jamais ter lido um livro dele, né? Ou sem jamais ter se possibilitado a ressignificar algum conceito, alguma prática. Eu acho que ambos estão errando, né? Então, eu acredito que, diante do quadro que o Brasil vive, né, de político, né, a gente tem que fazer o debate intelectual honesto, sem esse radicalismo, né, sem jogar tudo fora, ou sem fechar os olhos também, né? Então, a gente tem que se permitir a criticar Paulo Freire e se permitir também a aceitar aquilo que é bom na teoria dele, nos princípios que ele fala. Eu gosto de vários princípios dele, como a questão do diálogo, da mediação, né, da mediação pelo mundo, essa coisa da conscientização, né, a informação pela informação, não apenas, né, mas também trazer mudança, né, essa coisa que a educação precisa mudar. Ela precisa revolucionar, nem que seja a vida daquele estudante, né? Então, eu acredito nisso, eu agradeço muito a professora Juliana,
né, por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz. Esse debate é um debate que já tem um tempo que eu queria fazer. E eu perguntei, Laís, me ajuda a arrumar alguém que gosta de Paulo Freire. Eu vou arrumar essa professora Juliana, né? Opa, gostei, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo, professora, e estamos à disposição. Espero que a gente tenha contribuído para que quem está nos ouvindo possa formar sua opinião, construir, reconstruir, e talvez até construir, talvez gente que talvez nunca leu, vá ler agora, né? E construir para poder ter alguma base para poder ressignificar, reconstruir, né? E espero que tenha lançado luz, né, a muita gente que está nos ouvindo. Muito obrigado a vocês, alunos, professores que estão nos ouvindo, os nossos alunos da Faconect, alunos da FETES e outros mais amigos que estão presentes conosco nessa live. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Heber, muito obrigada, professora Juliana. E hoje nós estamos encerrando aqui nosso primeiro debate, construindo, reconstruindo, construindo, desconstruindo e reconstruindo Paulo Freire, um debate necessário para o século XXI, com a professora Juliana Rosa e o professor Heber. E amanhã nós daremos continuidade à nossa semana de formação acadêmica e profissional. Teremos aí grandes contribuições com os nossos docentes, e nós contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigada a todos e a todas, tenham uma excelente noite. Aos nossos estudantes, obrigada por prestigiar, os nossos colegas de equipe também. Forte abraço. Tá, João, obrigado a vocês também. Tchau, abraço. Abraço.